nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, hoje vamos falar da santidade, da festa de todos os santos, e do que significa ser santo, e também, como consequência, vamos falar da intercessão dos santos e um pouco da veneração às imagens, para demonstrar, mostrar a importância de celebrar todos os santos, hoje, 1º de novembro, né, nesse 1º de novembro, todo ano, né, nesse dia do mês, e também o que significa ser santo, porque nós católicos invocamos os santos como os nossos intercessores, porque nós os cultuamos e porque nós veneramos as suas imagens, seus ícones sagrados. Pois bem, então a festa de todos os santos, propriamente dita, foi instituída nesse dia pelo Papa Gregório IV, no ano de 835. Mas isso não quer dizer que a festa passou a existir nesse ano, ela já existia antes, em várias partes da Igreja, em datas diferentes. O que o Papa fez foi unificar, né, todas as datas nesse dia, para que em toda a Igreja se celebrasse no mesmo dia a festa de todos os santos. E qual é o conteúdo dela propriamente? É celebrar em conjunto a Igreja triunfante, ou Igreja celeste, como se fala, ou celebrar no seu conjunto, então, todos os anjos e santos que estão no céu. Em primeiro lugar, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, depois os anjos, depois os outros santos. Aqui os santos, no caso, os canonizados e os que não são canonizados. As pessoas todas que estão no céu são santas, em graus diferentes de santidade, mas todas elas contemplando Deus face a face, quer dizer, que é o conteúdo principal de estar no céu, é ter amizade com Deus e vê-lo face a face, né? Estar em comunhão perfeita com as pessoas divinas e também entre ali os membros do céu. E depois, também, a alegria, né? Tem a alegria de contemplar a Deus e também a alegria, os sentidos, né? Estão alegres, né? A alma está feliz, se sente bem, né? Podemos assim dizer, numa linguagem terrena, e também o corpo, quando se unir novamente a alma no céu, vai estar bem, feliz, vai estar com todos os seus membros em plena glória e num estado de alegria. Então, contemplar Deus face a face e estar bem na alma, depois na ressurreição dos mortos, no fim do mundo, também o corpo vai participar dessa mesma alegria. É preciso ter essa festa para contemplarmos a Igreja triunfante no seu conjunto. Santa Teresinha fala, né, que nós podemos ter surpresas quando chegarmos ao céu e também o juízo final, porque nós vamos ver que muitos dos grandes santos não foram canonizados. É o que ela fala, né? Às vezes os maiores santos nem foram aqueles que nós temos canonizados, né? Mas um dia a glória deles vai ser conhecida por nós também, aqui na Terra. E também os outros santos, as pessoas que viveram santamente aqui na Terra, ou aquelas pessoas que se converteram na última hora, que depois de passarem pelo purgatório, chegaram ao céu, são santos. Então, essa festa recorda a existência da dimensão da Igreja triunfante e reconhece que nós somos a Igreja militante ou a Igreja peregrina, quer dizer, estamos lutando contra o demônio, contra o mundo, contra a carne, né, para chegarmos ao céu, lutando contra as nossas más inclinações, lutando contra as insídias de Satanás, lutando, né, contra o mundo, no sentido das mentalidades e modas e correntes de pensamento que vão contra a vontade de Deus, as tendências que vêm da sociedade, né, que vão contra a lei de Deus. Então, nós estamos numa luta para um dia chegarmos na Igreja triunfante, gloriosa. Existem essas três dimensões da Igreja: a Igreja
triunfante, a igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório, que é a quem nós nos voltamos na festa do dia 2 de novembro, na comemoração de todos os fiéis defuntos. É uma comemoração, não propriamente uma festa, né? Esse termo não é usado pela igreja, mas uma comemoração onde nós rezamos em conjunto pelas almas do purgatório. A igreja reza em conjunto por todas as almas do purgatório, tanto é que nesse dia não se pode colocar intenção específica para a Santa Missa, e nós podemos aplicar indulgências por pessoas específicas. Isso nós podemos aplicar, a indulgência plenária pela alma que nós escolhermos, né, e fazermos os atos de piedade por ela. Pois bem, essas três dimensões um dia serão apenas uma, a dimensão, a igreja triunfante. A igreja triunfante vai absorver a igreja padecente e a igreja militante, né? É claro que uma parte da igreja militante não vai chegar ao céu, que são aqueles membros batizados que se tornam católicos, mas que morrem em pecado mortal, fazem parte da igreja aqui na terra, mas não vão fazer parte da igreja no céu, porque rejeitaram a graça que receberam. Então, esse é o conteúdo básico, né, falando muito basicamente, desta festa. Então, se nós pegarmos a liturgia de Todos os Santos, nós vemos a referência ao conjunto dos anjos, aos coros angélicos, como nós falamos, as classes de anjos, né, e também os diversos tipos de santos, os mártires, os confessores, as virgens. Então, por exemplo, na antífona das primeiras vésperas de Todos os Santos, se fala assim: anjos e arcanjos, tronos e dominações, principados e potestades, virtudes do céu, querubins e serafins. Aqui, então, os coros angélicos. Depois, patriarcas e profetas, lá do Antigo Testamento, santos doutores da lei, também do Antigo, e aí começa os santos do Novo Testamento, apóstolos, mártires de Cristo, santos confessores, virgens do Senhor, anacoretas e santos todos do céu, rogai por nós. Essa é a oração da igreja logo nas primeiras vésperas, quer dizer, na oração na tarde do dia anterior ao 1º de novembro, que onde a igreja já começa a celebrar a festividade de Todos os Santos. Então é preciso celebrar a Igreja Celeste no seu conjunto. Em primeiro lugar, recordando a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, depois os santos anjos, depois os outros santos nas suas diversas classes. Pois bem, meus caros, agora vamos para outra parte, porque perguntar o que é santo? A gente fala todos os santos, fala de santidade, que nós temos que ser santos, que nós somos chamados à santidade, mas o que é santo, né? Santo na origem da palavra, né? É aquele que é separado, que é reservado, no sentido de separado do pecado, né? Separado para Deus. É separado daquilo que é ruim, daquilo que é impuro, para ser reservado a Deus. Então, essa é a origem lá do kadosh, que é o termo do Antigo Testamento, o termo hebraico, que nós traduzimos por santo, que ele é separado, quer dizer, reservado para Deus, para as coisas de Deus. Então, se fala de pessoas santas, de coisas santas, até no começo da igreja tinha aquele lema, né? Santa Santis, né? As coisas santas para os santos, quer dizer, os sacramentos, as graças de Deus devem ser dadas para os santos. Eu preciso ver isso, Santa Santis, é a pronúncia correta do termo, ou seja, nós precisamos ser santos para tomar parte nas coisas santas, ou seja, nos sacramentos e no crescimento das graças que Deus quer nos conceder. Mas existem, vamos dizer assim, classificações de santidade. É uma palavra que, então, aplicada para as pessoas, santo é aquele que está na graça de Deus, é aquele que está na amizade com Deus. Então, primeira coisa, de forma geral, quando a gente fala pessoa santa, o que é uma pessoa santa? Uma pessoa que está na graça de Deus, a pessoa que foi batizada, recebeu, né, foi infusa a graça, as virtudes da fé, da esperança e da caridade, e a pessoa conserva no seu coração, na sua alma,
essas virtudes dadas, essas virtudes teologais dadas por Deus e também as virtudes morais, né, as outras virtudes que nós precisamos cultivar. Mas existem, então, santo como aquele que é amigo de Deus, aquele que está na graça de Deus, aquele que não está no pecado, nós temos que entender melhor, então, os diversos tipos, essa é a forma geral, né, de entender, é o conceito geral, os diversos tipos de santidade. Em primeiro lugar, o santo aqui na terra. Quem é santo aqui na terra? Todo aquele que está na graça de Deus, que não cometeu pecado mortal. Ou aquele que não cometeu pecado mortal, ou aquele que cometeu pecado mortal, mas se arrependeu, se confessou, recebeu uma absolvição válida e está na graça de Deus. Mas é claro que há diversos graus de santidade aqui na Terra. Aquele que acabou de se confessar, mas ainda, né, tem as consequências devidas do pecado, as penas temporais, quer dizer, as penitências que tem que fazer, as reparações que tem que fazer pelos pecados que cometeu, tem que criar no seu coração, né, pedir a Deus a graça de não ficar apegado ao pecado, de desapegar de todo o pecado. Então tem que fazer uma luta, diferente daquele santo, daquela pessoa que já há muitos anos não comete pecado mortal ou que nunca cometeu pecado mortal. Existem esses santos, mesmo santos não canonizados, pessoas não canonizadas que nunca cometeram pecado mortal. É raro, mas pode acontecer sim. Pega Santa Teresinha, por exemplo, nunca cometeu pecado mortal, é o exemplo mais conhecido nosso, né, mais próximo, mas o Padre Pio, São João Maria Vianney, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, santos que nunca cometeram pecado mortal. Então, tem aqueles que estão numa santidade assim incipiente, estão crescendo, correndo risco, né, de cair, ainda por não estarem ainda curados, né, podem cair no pecado ainda com facilidade. Tem aqueles que já estão na via, vamos dizer assim, iluminativa e unitiva, quer dizer, já estão o pecado já não causa tanta atração, né? Já não causa aquele desejo de se aproximar. A pessoa já está mais próxima de Deus, amizade com Deus. Então, o pecado do pecado mortal se torna uma possibilidade mais rara, embora possa acontecer se a pessoa não conservar a humildade e não conservar a vigilância e a confiança total em Deus. Então, santo é aquele que está na graça de Deus, que recebeu o batismo, que não cometeu o pecado mortal, ou que, uma vez cometido o pecado mortal, se arrependeu, se confessou, e nos diversos graus, desde aqueles que estão mais incipientes até aqueles que estão mais desenvolvidos na santidade. Nesse sentido, primeiro, que nós falamos no creio na comunhão dos santos. Quando nós rezamos no creio na comunhão dos santos, nós dizemos que, em primeiro lugar, não só nesse sentido, mas em primeiro lugar, que nós cremos que as pessoas que são batizadas, que estão na terra, podem partilhar os bens espirituais que têm, né? As graças que receberam de Deus, os méritos, quer dizer, como corresponderam à graça, então adquiriram méritos. O mérito também, a possibilidade de adquirir méritos também é graça de Deus, né? Mas existe isso, a teologia católica, a doutrina da Igreja entende e explica muito bem essa questão do mérito. Então, os méritos podem ser compartilhados pela oração, pelo bom exemplo que nós damos, pelas penitências que nós oferecemos uns pelos outros, pela vida sacramental em comum, nós podemos partilhar os dons espirituais que nós recebemos. Por isso que isso fica bem claro, né, bem concretizado, quando Nossa Senhora fala em Fátima, né, de fazermos penitência pelos pecadores, pelos pobres pecadores, falando que muita gente, né, vai para o inferno porque não tem quem faça penitência por eles. Aqui, Nossa Senhora está explicando o dogma da comunhão dos santos. Ou seja, vocês na terra, meus filhos, precisam fazer penitência uns pelos outros, não só pensar na salvação da própria alma, mas na salvação do mundo inteiro, porque vocês podem, adquirindo méritos diante de Deus, crescendo na santidade e com um verdadeiro amor fraterno
pensando na salvação do próximo, fazer com que Deus dê graças especiais para essas pessoas em atenção à oração e aos méritos dessas pessoas que rezaram, né? Então, a questão da toda a estrutura teológica para explicar a reparação, a espiritualidade reparadora que nós vemos no Sagrado Coração, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, na devoção ao Imaculado Coração de Maria, tudo isso está estruturado no dogma da comunhão dos santos. Santos, aqui, em primeiro lugar, os que estão na terra. Depois também, santos, os que estão no céu, a nossa relação com os que estão no céu, e também com os que estão no purgatório. A comunhão mais tem um alcance maior do que a igreja militante. Envolve também a igreja celeste e a igreja padecente. E sobre isso, sobre essa questão dos santos que estão aqui na terra, São Paulo fala nas suas saudações, no início de algumas de suas cartas, por exemplo, ele fala o seguinte: saúdo a todos os santos que estão em Éfeso. Ele fala isso na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Quer dizer, ele está saudando aqueles que estão ali, na graça de Deus, que fazem parte da igreja, e saudando a eles. Depois, em 2 Coríntios 1:1 também, saúda todos os santos que há por toda a Acaia, quer dizer, ali nos arredores, né, de Corinto. Fala então no sentido de que a igreja é uma assembleia de santos, a igreja quer dizer convocação, assembleia de quem? De santos, daqueles que foram chamados por Deus para servi-lo, para honrá-lo, para viver em comum, para viver no mesmo corpo, em vista do mesmo objetivo, que é a salvação eterna. Ah, padre, mas e os que cometeram pecado mortal e que não se arrependeram? Esses são membros mortos, são galhos secos da igreja. Eles não podem, estão impossibilitados de receber, né, de adquirir méritos, de crescer na santidade, porque estão em pecado mortal. Porém, como membros da igreja, podem receber graças especiais, podem receber os frutos da oração dos fiéis em favor deles, podem receber as moções do Espírito Santo, são os impulsos, né? As moções, entre aspas, os impulsos, né? As inspirações do Espírito Santo para voltarem à graça. Então, quem está em pecado mortal não está totalmente, definitivamente perdido, não, está naquele momento em pecado mortal, mas pode muito bem se recuperar e voltar a ser santo, voltar à graça de Deus. Então, esse aí é o santo que está na terra. Depois nós temos o santo, num grau, num outro grau, o santo que está no purgatório. São as pessoas que estão confirmadas para sempre na graça de Deus, mas que ainda não podem entrar no céu por não estarem totalmente santificadas, purificadas dos pecados veniais e das consequências dos pecados mortais já perdoados. Por isso que nós falamos que as almas do purgatório são santas. Falamos as santas almas do purgatório. Rezemos pelas santas almas do purgatório. São santos porque já estão confirmados para sempre na amizade com Deus, ao contrário de nós aqui na Terra. Não estamos confirmados ainda. Mesmo o santo que está na graça de Deus, pelo amor, pelo fato do amor, da amizade que ele cultiva com Deus, é muito difícil cair no pecado, se separar, mas formalmente falando, né, há uma possibilidade de a pessoa se transviar, se desviar do caminho, pelo fato de ela estar ainda aqui neste mundo, pelo fato de o demônio ainda estar tentando e também os seus impulsos podem estar trabalhando, e se ela não for vigilante, se quiser se separar de Deus, ela pode se separar de Deus. Agora, quem está no purgatório, não, já está confirmado na graça. Não tem mais como ele querer se separar de Deus. Ele quer se unir a Deus de forma definitiva. E, finalmente, aqui nós entendemos, é o termo como nós entendemos assim na linguagem comum, no senso comum, santos, aqueles que estão no céu, aqueles que, confirmados para sempre na graça de Deus também, evidentemente, já estão na visão beatífica, quer dizer, a visão de alegria, a contemplação de Deus face a face. Então, esse é a terceira acepção. Então, santo é aquele que está na amizade com Deus, que está separado do pecado, e depois, aqui na terra, santo é aquele que está na graça de Deus sem pecado mortal, ou que já foi perdoado do pecado mortal,
santo no purgatório, aquele que está para sempre confirmado na graça de Deus, mas ainda precisa passar pela purificação, que não está totalmente preparado para entrar no céu, e finalmente santo, aqueles que estão no céu para sempre e já contemplando a Deus. Então é importante deixar isso muito claro. Aqui na Terra, a santidade envolve estar na caridade. Por exemplo, se a pessoa comete um pecado mortal, ela continua tendo fé, continua sendo católica, por exemplo, continua tendo esperança, quer dizer, continua querendo ir para o céu, continua esperando ir para o céu, mas não tem a caridade verdadeira. A caridade foi morta, foi assassinada pelo pecado mortal. Então, se não tem caridade, não tem como entrar no céu. Se não tem o amor, não tem como estar em comunhão com Deus, nem em verdadeira comunhão com o próximo. Pode ter uma comunhão material, um afeto, um querer bem, mas a caridade, né? A caridade é aquela virtude sobrenatural, que é aquela virtude que faz com que as nossas boas obras é, tenham frutos eternos, que faz com que os nossos esforços tenham consequências eternas para o bem, né? Isso a pessoa não tem quando está em pecado mortal. Por isso que é importante estar na graça de Deus. Porque se a pessoa está em pecado mortal e faz algumas coisas boas, até porque não tem ninguém que faça mal em tudo, que seja mal em tudo, mas não, aquilo que ela faz de bem não está vivificado pela graça de Deus, assim, no sentido de estar adquirindo méritos para o céu. Não está adquirindo méritos para o céu. A pessoa está fazendo bens materialmente falando, fazendo diversos tipos de bem, mas aquilo não está tendo consequências eternas, porque a pessoa escolheu se separar do amor de Deus pelo pecado mortal. Já o pecado venial enfraquece a caridade. Enfraquece, mas não mata por completo. Bom, o próximo tópico agora, uma vez que já respondemos o que é santo, precisamos responder, então, sobre a vida após a morte, sobre estar no céu para sempre depois da morte, porque os protestantes não entendem essa questão da intercessão dos santos, porque eles acham que todo mundo que morre está dormindo. Eles pegam algumas passagens isoladas, descontextualizadas do Antigo Testamento para falar o seguinte: olha, está todo mundo dormindo para esperar o juízo final. Como que vai interceder? Como que nós vamos cultuar pessoas que estão dormindo? Como que nós vamos pedir intercessão de pessoas, de almas que estão no sono, que vão acordar só no juízo final? Mas é verdade que os santos ou os pecadores, os que morreram e que vão para o inferno, será que está todo mundo dormindo? Né? O primeiro ponto é o seguinte: no começo da igreja, bem no comecinho, havia alguma divergência quanto a isso, porque o aprofundamento se deu aos poucos. E nós vamos ver que os protestantes estão parados numa concepção já superada, porque o Espírito Santo iluminou a igreja pouco a pouco e fez que ela entendesse, né, que após a morte já acontece o encontro com Deus para aqueles que morrem na amizade com Ele. Não vai esperar a eternidade. Nós temos base bíblica para isso, base bíblica e também pela experiência, pela pensarmos, né, o que é a relação com Deus, nós chegamos a essa conclusão por outro caminho também. Mas, como eu dizia, no começo havia uma ideia entre alguns de que só os mártires contemplavam de imediato Deus, enquanto os outros iam esperar a ressurreição dos mortos. Depois foi surgindo a consciência de que os santos, né, todos os que morreram na graça de Deus, também contemplam a Deus face a face, não só os mártires. Isso ficou então claro para a igreja, mas desde o começo já havia aqueles que acreditavam que havia a visão de Deus depois da morte, já de imediato, para aqueles que morriam, que estavam totalmente preparados para entrar no céu. Assim como havia a consciência de que algumas pessoas precisavam de oração, já morreram e precisavam de oração, ou seja, não estão aí no céu, porque no céu não precisa de oração, e não estão no inferno, porque quem está no inferno, a oração já não vale mais nada, a pessoa já se condenou. Então, se reza pelos defuntos, se assume, logicamente, a ideia de que existe uma realidade de purificação para os mortos, e de onde, desse estado, desse lugar, as pessoas recebem as orações para chegarem mais rápido ao céu. Mas existe base bíblica para falar que, então, hoje a igreja ensina de modo claro. Na Idade Média teve um papa lá que começou a ensinar que os justos, quer dizer, os santos, aqui é importante também que o termo justo também é sinônimo de santo.
quando a gente pega a doutrina da igreja, no ensinamento da igreja. Quem é justo? É o que está na graça de Deus. O justo vive da fé, né? O justo é, verá, né, a salvação. É o santo. Quem está no pecado mortal está na injustiça. É injusto. Quem está na graça de Deus está na justiça. Foi justificado por Deus, no sentido de que foi santificado por Deus, foi remido dos seus pecados, de modo especial dos pecados mortais. Então, é só para um parênteses aí para entender a palavra justo, né? Mas a gente pode falar, então, que, aí, só voltando ao Papa, ele falava assim, olha, os santos só vão ver a Deus depois da ressurreição dos mortos, no fim do mundo. Aí causou um alvoroço, Papa João 22 causou alvoroço, ele começou a pregar isso, mas, assim, não usando o caráter infalível, em algumas de suas pregações. Os teólogos caíram em cima, falaram, não, isso aí não. Os teólogos caíram em cima, a Universidade de Paris, de modo especial, é, e ele, no leito da morte, ele se retratou da sua posição, falou, não, estou errado. Né, talvez porque ele está próximo da morte, ele já queria rever a Deus, né, face a face, não queria ficar esperando. Mas, de fato, e aí o Papa seguinte definiu, Bento XII, se eu não me engano, definiu infalivelmente, não quer dizer que a igreja passou a acreditar nisso a partir de então, mas houve essa controvérsia, então o Papa definiu de modo infalível que os justos, os santos que morrem sem nenhuma pena devida pelo pecado, já contemplam a Deus depois da morte, ou depois de passar pelo estado de purificação do purgatório. Então, isso aí é uma questão fechada. Quem fala que os santos não contemplam a Deus depois da morte, vão esperar a ressurreição, é um herege. Herege material se fala isso sem saber que a igreja ensina, o que a igreja ensina. Herege formal se ensina isso sabendo que a igreja católica ensina de outra forma. Né? Aí é uma heresia querida mesmo, uma heresia buscada voluntariamente pela pessoa. Pois bem, continuemos. Agora, rapidamente, alguns argumentos bíblicos para dizer o seguinte, porque para a gente justificar a intercessão dos santos, nós temos que primeiro demonstrar que os santos que estão no céu mesmo e ouvem as nossas orações, estão vivos, bem acordados, né? Muito bem acordados. Quando fala de repouso, é no sentido de que o corpo está, né? O corpo está sem vida, no repouso, e que a alma está num lugar de repouso, de tranquilidade, não no repouso no sentido de estar dormindo. Em primeiro lugar, o bom ladrão lá da Bíblia, né? Nosso Senhor fala, hoje estarás comigo, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não fala, no fim do mundo você vai estar comigo no paraíso. Não, hoje estarás comigo no paraíso. Aí os protestantes, né, alguns falam, mas como é possível? Não é que ele falou que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, alguns protestantes têm a pachorra de falar que isso, na verdade, o Senhor está prometendo que ele vai estar no paraíso no fim do mundo. Um dia estará no paraíso. E que ele está dizendo hoje. Como hoje eu estou dando essa aula para vocês. Hoje eu estou falando para vocês aqui. Mas que é no futuro. Não. Isso aí é violar a Sagrada Escritura. Violar. Por quê? Porque, é claro, a tradução, quando a gente pega no grego, que é o original, que foi escrito no Evangelho de São Lucas, fala claramente, hoje estarás comigo no paraíso. E esse hoje, essa palavra hoje, tem paralelos no Evangelho de São Lucas, de situações que falam da salvação se realizando hoje, naquele momento. Por exemplo, quando no Evangelho de São Lucas, os anjos anunciam para os pastores o nascimento de Jesus. Hoje nasceu para vós, em Belém, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, hoje, nasceu nessa noite, hoje, e fala para eles irem a Belém, os pastores vão a Belém para adorar Jesus. Depois também lá em Lucas 19, Zaqueu, ele vai na casa de Zaqueu se arrepende dos seus pecados, fala que vai restituir os bens que roubou dos outros, e Jesus fala, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Quer dizer, hoje a salvação entrou nessa casa porque Zaqueu se converteu, se arrependeu dos seus pecados e foi perdoado dos seus pecados. Então ele entrou na salvação. Hoje, eu entrando nessa casa, comigo entrou a salvação, porque esse homem teve o seu coração tocado. Levando em conta isso que está aí presente na teologia de São Lucas,
não tem como falar que o hoje de Jesus na cruz para o bom ladrão seja um hoje no sentido que estou falando hoje. Não. É no sentido de que está acontecendo hoje, que vai acontecer hoje, que você está comigo no paraíso. E ponto. Depois, São Paulo fala várias vezes, é, por exemplo, Filipenses 1:23, ele fala que queria, que está dividido, porque ele queria partir para estar com Cristo. Mas para eles, né, para os fiéis, é melhor que ele fique para trabalhar mais um pouco para aqui na terra, para a glória de Deus. Então ele fala que está dividido. Então ele já tem, São Paulo fala, dá a entender muito bem que ele tem a ideia, e é correta, de que ele vai morrer e vai para o céu. Ele já vai estar com Cristo. Não vai esperar a ressurreição dos mortos. Ele fala que queria partir para estar com Cristo. Ele não fala, vou partir para dormir para depois estar com Cristo. Não, vou partir para estar com Cristo. Depois, lá em Gálatas, ele fala: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Quer dizer, ele já está vivendo em Cristo. Será que quando ele morrer, ele vai dormir para depois estar com Cristo face a face? É uma situação absurda. Alguém que está incendiado pelo amor de Cristo, que fala que é Cristo que vive nele e não vai para o céu de imediato, não faz sentido, absolutamente nenhum sentido. Depois, lá em 2 Coríntios 5:2, ele fala que pelas situações da vida, né, das tribulações, ele prefere deixar esse corpo para ir ao encontro do Senhor, dando a entender também, de modo evidente, que era logo depois da morte, o encontro com o Senhor. Depois, lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, aquela famosa passagem, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora espero a coroa que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Alguns falam que aquele dia é o juízo final. Depois, mas o fato de que ele esperar a coroa, o fato de que combateu o bom combate, no contexto geral, dá a entender, olha, eu estou indo para o encontro do rei que vai me dar a coroa, que vai, né, se manifestar para o mundo inteiro naquele dia, mas que já vai ser dada ali na morte. Então, os argumentos são vários, né? E também, lá em Lucas 16, na parábola de Lázaro e do homem rico, quando os dois morrem, né? Lázaro vai para o seio de Abraão e o homem rico vai para um lugar de tormentos. Já a indicação da existência, né, do prêmio ou da condenação após a morte. Os dois não foram dormir, os dois foram para o lugar onde iriam ficar eternamente. Um no seio de Abraão, quer dizer, né, junto no céu, e o outro no inferno. Depois, então, fica bem claro pela Escritura que é baseado na Escritura o fato de que, depois da morte, os santos, né, aqueles que vivem na graça de Deus, vão ver a Deus face a face. Pois bem, a intercessão dos santos é o nosso próximo tópico. Porque alguém poderia dizer, tá bom, padre, eu estou convencido pela Bíblia de que eles vão para o céu realmente depois da morte, que o pessoal não está dormindo, não, está tudo muito bem acordado, tudo no céu. Mas não quer dizer que esse povo está rezando por nós, eles estão lá no céu com Deus, olha, contemplando Deus face a face, não quer dizer que eles estão rezando por nós. De onde está na Bíblia que os santos rezam por nós? Que eles podem interceder por nós. O primeiro ponto é o argumento bíblico incontestável que nós temos, porque assim, o primeiro ponto que tem que ficar claro é a igreja existe antes da Bíblia. A Sagrada Escritura não é a única fonte da revelação. A tradição apostólica é fonte da revelação, no sentido de que algumas coisas foram postas por escrito e outras coisas que são igualmente válidas e dignas de fé e que precisam ser acreditadas, não foram colocadas por escrito, mas foram conservadas pela prática da igreja, pela sua liturgia, né, pela sua vida, pelo seu ensinamento oral, que foi conservada, muito embora não esteja de modo explícito na Sagrada Escritura, né? Então, assim, no Novo Testamento em si, não existe um texto que fala assim, olha, isso aqui prova por A mais B, assim, papuf, de modo incontestável, que existe intercessão dos santos. Nós temos que recorrer ao Antigo Testamento, nós vamos ver qual livro, e também recorrer à tradição da igreja e ao fato de que, desde o início, se tem comprovação de que se acreditava
na intercessão dos santos, de modo especial, na intercessão dos mártires. Muito antes de a igreja se tornar livre, na época de Constantino, muito antes de se tornar a religião oficial do Império, na época de Teodósio, no final do século IV, no ano 380, quando se tornou religião livre em 313, com Constantino, muito antes disso, de supostamente sofrer a influência pagã, que também é mentira isso, a igreja batizou o Império Romano. Não foi o Império Romano que batizou a igreja. A igreja que influenciou o Império Romano. E a influência que Roma, né, que o Império teve sobre a igreja, foi questão administrativa, questão de algumas vestes eclesiásticas, né, questão da língua latina, da nomenclatura eclesiástica, essas coisas que são secundárias, que não tocam a fé. Né? Seria alguém que dissesse hoje, e alguns dizem infelizmente, que atenta, e dizendo isso atentam não só contra a fé verdadeira, mas também contra a inteligência, né, das pessoas. Dizer que a Igreja Católica é um paganismo misturado com o cristianismo, que tudo que nós cultuamos de santos, o culto das imagens, tudo influência pagã da Roma antiga. Que grande tontice. Quem estuda história, não precisa estudar muito não, não precisa ser especialista em história não. Estudar um pouquinho só, já percebe que isso é uma grande balela, uma grande besteira, falar essas coisas. Mas, então, pá, tá bom, você está me enrolando, mas cadê a Bíblia? Eu disse, no Novo Testamento, não tem nenhum texto que, ao menos assim, pelo que nós entendemos até agora, pode aparecer assim algum texto que lido se perceba esse significado nele, com aprofundamento doutrinal, aprofundamento teológico e espiritual, se pode chegar à conclusão, mas o fato é o seguinte: toda a tradição da igreja, que também é fonte da revelação, repito, prova a verdade da intercessão dos santos. Mas que texto do Antigo Testamento que o senhor falou que fala da intercessão dos santos? É o livro, segundo Macabeus, 15, 11, 16. Esse texto é interessante, que eles estão preparados para uma batalha, os Macabeus, a Guerra dos Macabeus, uma época gloriosa, ali no ano cento e poucos antes de Cristo, uma luta gloriosa contra o paganismo grego que queria dominar e aniquilar o judaísmo, né, as práticas judaicas e a fé no Deus único. Então, Macabeus lutando bravamente contra o paganismo e lutando em favor da cidade santa. O que aconteceu? Judas Macabeu sonhou um sonho digno de fé, ele fala, não é um sonho qualquer, né? É sonho que é revelação, como os sonhos de São José, por exemplo, de que Jesus ia ser, né, que o filho de Maria é o filho de Deus, é o Senhor, que ele deve receber Maria por esposa, o sonho que ele deveria ir para o Egito, tudo isso são sonhos dignos de fé, sonhos pelos quais Deus fala. E um sonho do tipo teve Judas Macabeu, quando ele viu Jeremias, profeta Jeremias, e o sacerdote Onias intercedendo pela cidade. Detalhe, Jeremias tinha morrido, Onias já tinha morrido, e ele viu ambos intercedendo pela cidade. Argumento incontestável, argumento bíblico incontestável. Pena que, para eles, né? Pena que os protestantes não aceitam como canônicos, como inspirados esses livros, 1 e 2 Macabeus. Com que base? Porque foram escritos em grego. Eles pegaram, na época da Reforma Protestante, da Reforma Protestante, Lutero rejeitou o cânon bíblico da Igreja Católica e ficou com o cânon, quer dizer, a lista de livros dos judeus, a parte que os judeus aceitavam do Antigo Testamento. E o critério para não aceitar esse livro e outros, porque é escrito em grego. Então, se for assim, os judeus usaram esse critério, os textos escritos em hebraico, que devem ser aceitos como inspirados por Deus. Mas que sentido tem cristãos usarem desse critério para negar a inspiração de um livro sagrado? Então, assim, não pode aceitar a inspiração do Novo Testamento inteiro, porque, com exceção de Mateus, que segundo a tradição foi escrito em aramaico, depois traduzido para o grego, os outros evangelhos todos escritos em grego, as cartas de São Paulo, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, como que pode falar? Então, o argumento é esse, também esses livros não podem ser inspirados porque escritos no idioma grego. Então, não tem sentido, não aceitam segundo Macabeus, que fala não só
da intercessão dos santos. Jeremias e Onias intercedendo pelos santos, mas também fala da oração pelos defuntos, pelos mortos, nós vamos ver isso. Esse livro também fala dessa realidade, ou seja, prova por A mais B que mesmo o judaísmo ali na época de Cristo, pouco antes, 100 anos, cento e poucos anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, acreditava tanto na existência de um estado de purificação para os mortos, quanto já na oração dos santos, né, por nós vivos. Então, agora, nós temos uma nuvem, né, de testemunhas, meus caros, em favor da intercessão dos santos. Nós temos a nuvem de testemunhas, lá já no começo da igreja, com São Policarpo, que morreu, que escreveu isso por volta lá do ano 156. Ele fala: nós adoramos o Cristo porque ele é o Filho de Deus, mas nós damos aos mártires, que são os discípulos e imitadores do Senhor, o amor que lhes compete, por causa de sua ligação sem reservas a seu rei e mestre. Então, Policarpo também se tornou mártir, ele mesmo um grande mártir, muito amado. Fala que se dá um culto, diferencia o culto a Deus, mas fala da existência de um culto aos mártires, de veneração aos mártires, pelo testemunho, pelo exemplo deles. Desde cedo também se testemunha com Tertuliano, que é um grande escritor, não santo, porque caiu em heresia depois, mas temos muitos textos bons dele, que fala da celebração do sacrifício eucarístico no dia do aniversário da morte dos santos. Mesmo assim, Policarpo, lá atrás, no século II ainda, fala que existe o hábito de celebrar o aniversário do martírio, quer dizer, o dia da morte do santo. Lá, meus caros, lá no ano 150 depois de Cristo, um testemunho escrito de que existia a celebração da festa do aniversário da morte do santo, ou seja, é o que nós fazemos hoje, a igreja faz hoje. Geralmente, os santos são celebrados no dia da sua morte, que é o Dies Natalis, que é o dia que eles nasceram em definitivo para Deus. Nasceram para Deus no batismo, mas nasceram em definitivo para Deus quando entraram no céu, porque foram confirmados para sempre na graça dele. Então, Policarpo já fala isso. Tertuliano fala também, já no século III, que existia a celebração da missa no dia da morte do santo, no aniversário da morte dos mártires. São Jerônimo, no século IV, defende o culto e a invocação dos santos contra Vigilâncios, que é um espírito protestante lá do começo. Esse argumento de que é idolatria, esse argumento de que não pode, que não tem base, isso aí já é antigo, né? O que aconteceu só é que, quando chegou o século XVI, isso tomou corpo e se encontrou um espaço favorável para se desenvolver e para ficar, em definitivo, fora da igreja. Mas esse tipo de heresia, de argumentação, já existia no passado, já foi devidamente refutado. Não tem heresia nova, né? Os hereges não são muito criativos ao inventar heresias, não. É só uma repetição de outras heresias que já foram refutadas no passado. Outro argumento, então, são vários, e Santo Agostinho defende o culto dos mártires contra o argumento de ser idolatria. Ele fala que a finalidade do culto aos mártires e aos santos, de modo geral, é a imitação dos seus exemplos, a aplicação dos seus méritos e o apelo à sua intercessão. Então, olha só aqui, uma visão completa do que é o culto aos santos. Primeiro, porque nós precisamos tê-los como exemplo, nos inspirar no seu exemplo. Depois, porque nós temos que receber dos seus méritos. Os méritos que eles conquistaram podem ser usados em nosso favor. E depois, eles rezam por nós. Então já está bem claro em Santo Agostinho. Outra prova também disso é que é a prova da perpetuidade do amor, né? Nosso Senhor fala que o mandamento perfeito é amar a Deus e ao próximo. Como não falar que é um amor perfeito dos santos que estão no céu, se importar com a nossa salvação aqui na terra? Como aquele que ama a Deus e que ama os que estão no céu não vai também amar, não só amar no sentido de amar, assim, idealisticamente, mas de amar concretamente pela oração pelos que estão aqui na terra,
É uma forma de amor a oração? Se é uma forma de amor nós rezarmos uns pelos outros aqui na terra, por que não seria uma forma de amor os santos rezarem por nós no céu? Então, o amor ao próximo continua, o amor não acaba. Os santos no céu não têm mais fé, não têm mais esperança, porque já chegaram na meta. Mas tem o amor. O amor nunca acaba, como diz São Paulo. Então, o amor nos leva a estar em Deus, a estar em comunhão com os que estão ali no céu, mas também a estar atentos conosco, com a nossa salvação. Então, aqui nesse livro que eu recomendo também, A Fé Explicada, do Padre Léo XIII, que é da editora Quadrante, um catecismo muito completo, vale a pena conhecer. Ele fala: o seu perfeito amor, quer dizer, dos santos, o seu perfeito amor a Deus deve incluir um amor a todas as almas em que ele mora e pelas quais Jesus morreu. Em resumo, os santos devem amar as almas que Jesus ama. E o amor que os santos do céu têm pelas almas do purgatório e pelas almas do céu não é, e pelas almas da terra, não é um amor passivo, porque os santos estão ansiosos para nós chegarmos ao céu. Eles querem mais que nós cheguemos ao céu do que nós mesmos, porque eles sabem o que é o céu, eles sabem o que é estar em Deus, e eles querem isso para nós, e querem isso para nós o quanto antes, né? E como diz também o nosso autor aqui, e se a oração de um homem bom na terra pode mover o coração de Deus, como não será lançada como não será, será a força das orações que os santos oferecem por nós? Então, olha só esse importante argumento também. Mas, padre, como que eles sabem da nossa oração? Ora, eles estão em Deus. E Deus os faz, assim como Deus os faz participar da sua alegria, da sua misericórdia, da sua eternidade. Deus os faz participar também da sua onisciência, ou seja, conhecer coisas, conhecer o que Deus conhece, o que Deus dá a conhecer a eles. Então, os santos podem conhecer as coisas aqui da terra, porque Deus o dá a conhecer para eles. Então, por estarem em Deus e por Deus nos conhecer, evidentemente, saber o que nós precisamos, o que nós pedimos, os santos também podem conhecer o que nós precisamos e o que nós pedimos. Mas não tem só um mediador entre o céu e a terra? Sim, o único mediador no sentido de que é o único salvador. Sem a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem, porque por ser Deus e por ser homem, é o nosso único mediador, porque é o nosso único salvador, porque foi o que abriu as portas do céu para nós. Mas a mediação de Cristo implica outras mediações, implica a mediação dos santos, como participação na mediação de Cristo. Aqui volta a questão da participação também. Só Deus é bom, mas nós podemos ser bons. Só Deus é santo, mas nós podemos ser santos. Só Deus é misericordioso, é a misericórdia perfeita, mas nós podemos ser misericordiosos. Se só Deus, só Jesus é o mediador, nós podemos ser mediadores participando de tudo disso que é de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo também. Finalmente, também nós vemos indiretamente a intercessão dos santos no milagre que Eliseu fez com o manto de Elias. No 2 Reis 2:13, Eliseu atravessou o rio Jordão, colocando sobre a água o manto de Elias, ou seja, então aquele objeto sagrado tinha um valor espiritual por ser o manto de Elias, então um milagre aconteceu. E os ossos de Eliseu devolveram a vida a um morto. Isso está lá em 2 Reis 13:21, livro, por sinal, 2 Reis, reconhecido pelos protestantes também. Então, se os ossos de Eliseu levantaram um morto, então dá a entender que houve a intercessão de Eliseu. E aqui nós rapidamente entramos no outro ponto, que é a questão do culto às imagens, do culto às relíquias sagradas. Então a igreja sempre cultuou as relíquias dos mártires, quer dizer, os seus corpos santos, né, os seus ossos, o lugar de sua sepultura, e desde o começo celebrou a missa sobre os túmulos dos mártires, porque o altar representa Cristo, Cristo morto e ressuscitado. O mártir, tendo morrido por Cristo, está com Cristo, então podemos celebrar a missa sobre o seu túmulo, que serve de altar, porque ali está o túmulo de uma alma que está junto de Deus e que intercede por nós. Então, desde cedo houve o culto às relíquias, baseado isso aí no Antigo Testamento, já nessas evidências aí do poder sagrado das relíquias, dos ossos de Eliseu, do manto
de Elias, quer dizer, o manto não era um pedaço do corpo de Elias, mas o manto que ele usou como um sinal do seu poder profético. Pois bem, desde o começo também houve objeções de que o culto às imagens, de que o culto às relíquias é bobeira, é idolatria, é apego a objetos de materialismo. Primeiro ponto, isso lá no ano 787 foi respondido de modo adequado pelo Concílio de Nicéia, não o primeiro Concílio de Nicéia, que foi em 325, mas esse acho que é o terceiro Concílio de Nicéia, o sétimo Concílio Ecumênico, o sétimo Concílio Geral da Igreja, e o terceiro concílio celebrado em Nicéia. E o concílio diz o seguinte, né, nos termos gregos, que o culto de honra, timetiken proskunesen, proskunesen, né, é um termo grego, que quer dizer culto de honra, diferente da adoração propriamente dita, adoração verdadeira, que é aletinen latreiam, né, a aletinen latreiam, que o concílio foi todo escrito em grego, é o culto de adoração propriamente dita, verdadeira, quer dizer, verdadeira adoração que nós prestamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nós prestamos à Eucaristia, porque é o verdadeiro Cristo, é realmente Cristo ali presente, então nós adoramos. Agora, a, a pessoa dos santos e dos anjos, nós prestamos um culto de honra, chamado também de dulia. Para Nossa Senhora, um culto especial de honra, uma honra toda especial, então, hiperdulia, quer dizer, uma especial, mais forte veneração. Enquanto aos santos, a Deus, as pessoas divinas, propriamente e verdadeiramente a adoração. É importante ter isso claro, porque se a gente pegar os dicionários e colocar lá adoração, vai aparecer veneração, honra, respeito, não. Nós temos que pegar aqui os termos teológicos, que são os termos que nos dão a baliza necessária para entender isso. E a igreja, quando fala adoração, entende de modo muito claro, a adoração a Deus, é um termo técnico que indica reconhecer como Senhor todas as coisas, a Deus, as pessoas divinas. E como culto de honra, de dulia, as pessoas da Virgem Maria, dos anjos, dos santos e também aos objetos, tanto as suas relíquias, aos seus ossos, aos objetos que tocaram esses santos, como também as suas imagens sagradas. Pelo objeto, pela relíquia, se cultua diretamente a pessoa bem-aventurada que está no céu e que intercede por nós. Então, o culto à relíquia, à imagem, é um meio de cultuar a pessoa. Então, o culto é direcionado à pessoa, não ao objeto, sim, ao objeto para chegar na pessoa, que é o objetivo final do culto, e cultuando a pessoa, se adora a Deus, que fez maravilhas naquela pessoa. Afinal, tudo é graça de Deus, e se aquela pessoa é santa, é maravilhosa, é fiel, é digna de ser imitada, de ser louvada, é porque Deus fez maravilhas em sua vida. Então fica muito claro isso para nós. Mas o Antigo Testamento é sempre o argumento de Êxodo, né? Mas o Antigo Testamento não proibiu o culto às imagens? Não, proibiu o culto à idolatria, fazer deuses e cultuar deuses. Não é uma proibição total às imagens, às representações sagradas, até porque nós vemos em Números Moisés mandando fazer uma serpente de bronze para ser olhada, quer dizer, existe um certo culto à serpente, a pessoa olha para a serpente, quem olhar e for picado vai ficar curado. Então, olhar para aquela serpente de bronze tem um poder espiritual, né? Ela tem uma mediação. Por meio de olhar para aquela serpente, a pessoa se salva da picada da cobra. Né? Lá em Números está presente também, lá no livro de Êxodo, se fala da confecção da arca, onde foram colocados 2 querubins de ouro. Né? Querubins são anjos. Então, se representou os anjos com formato, né? Com a confecção de imagens de ouro. Então, há sim a confecção de imagens, mas não para adoração, para veneração. E depois da vinda de Cristo ao mundo, quando Deus foi visível, se tornou visível, teve carne e osso, com rosto, então a igreja entendeu muito bem que se podia fazer representações, sem idolatria, evidentemente, porque o próprio Deus se tornou visível, né, se fez homem
e morreu por nós. Então, vamos pedir a intercessão de todos os santos por nós e que nós vivamos a santidade para um dia todos estarmos reunidos na igreja triunfante. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Bendicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.